Olá pessoal, eu sou a professora Juliane Gatsi e hoje estaremos conversando sobre verb tense, ou tempos verbais. É um assunto aí que cai bastante no Enem, não de forma explícita, mas vocês precisam saber como funcionam os tempos verbais para que na hora da prova, nas questões, vocês consigam identificar sobre o que o texto está falando, qual é o seu conteúdo. Então, por meio das sentenças, a gente vai compreendendo que o todo do texto está trazendo de conteúdo para a gente, né? Se a gente souber a gramática, souber as regrinhas, a gente consegue aí ir dominando e compreendendo o que o texto traz para a gente, ok? Então vamos começar, vamos nos preparar para o Enem 2023, né? Então, assim, pessoal, eu vou falar de forma geral, mas os tempos verbais, eles são 12. Não vou trazer todos aqui hoje para vocês, até porque alguns, assim, não aparecem especificamente na prova do Enem. Quais são mais importantes para a gente aprender agora, eu destaquei ao longo das aulas, mas seria o Simple Present, o Present Continuous, o Simple Past, o Past Continuous e o Simple Future. Então, eu vou falar sobre esses. O restante, por exemplo, Present Perfect Continuous, Past Perfect Continuous, o Future Perfect and o Future Perfect Continuous, uma próxima aula, ok? Então é isso. Vamos começar com o Simple Present ou presente simples, né? Descreve uma ação habitual e atual ocorrida no presente. Então, em uma aula anterior, se vocês voltarem um pouquinho, eu já falei por cima, né, o que esse tempo verbal descreve. Então, assim, ação habitual, ação que acontece agora no presente, isso que vocês têm que ter em mente. Então, na língua portuguesa, esse tempo verbal corresponde ao presente do indicativo. É importante referir que nem sempre os tempos em inglês têm um correspondente em português. Algumas regrinhas que a gente vai ver no inglês nem sempre é correspondente ao português, né? Existe no português, mas às vezes com uma nomenclatura diferente. Então, aqui um quadrinho para vocês terem uma noção de como o verbo é conjugado no presente. Peguei o verbo amar, to love. Então, a conjugação seria assim: I love, you love, he, she, it loves. We love, you love, they love. Ok? Então, só lembrando que quando está na terceira pessoa do singular, o verbo, né, tem o acréscimo do S. Então, nunca esqueçam isso. Se vocês verem o verbo com o acréscimo do S, vocês já se lembram que está falando de he, she ou it. Ok? Então, aqui é bem simples. O verbo no infinitivo seria to love, amar. E conjugado no presente, então, fica, né, da forma como aparece no quadro. Então, eu amo, você ama, ele ou ela ama, nós amamos, vocês amam, eles amam, ok? Então, bem tranquilo aqui. Então, alguns exemplos. She loves him, ela o ama. Does she love him? Né? Então, quando a gente faz uma pergunta, a gente usa o verbo auxiliar, o do. No caso da terceira pessoa do singular, ele fica does, tem o acréscimo do es, ok? E quando vai para a negativa, she doesn't love him. Você usa também o verbo auxiliar. O verbo auxiliar do sempre na pergunta e na negativa. Na afirmação não precisa, gente. Então, ó, quando vai afirmar alguma sentença, alguma coisa, só o verbo, ok? E se for na terceira pessoa, tem o acréscimo do S, igual aparece aqui. Se for pergunta ou se for negação, não esqueçam de colocar those para
a terceira pessoa do singular. Para as demais pessoas é do, ok? Então vamos lá. Aí nós temos o present continuous ou present progressive. Presente contínuo, também chamado de present progressive ou presente progressivo, descreve uma ação que está ocorrendo no presente no momento em que se fala. Então, ó, diferente do tempo passado que a gente viu, o presente contínuo é algo que está acontecendo naquele momento. É uma ação em andamento, ok? Então, ele segue a seguinte estrutura. Verbo auxiliar to be no simple present, mais gerúndio no verbo principal. Então, vamos ver. Ainda sobre o verbo amar, é I am loving, ok? Então, ali tem um acréscimo do verbo to be. E mais o verbo principal acrescido do ing. Então, o verbo no gerúndio, ok? Sempre vai ser assim quando você estiver descrevendo uma ação que está acontecendo. Se eu quero falar que eu estou amando, que eu estou dormindo, que eu estou caminhando, que eu estou trabalhando, eu sempre vou colocar o verbo to be conjugado mais o verbo no gerúndio. Então, you are loving, he, she, it is loving, we are loving, you are loving, they are loving, ok? Então, bem tranquilo, só lembrar, né, essa diferença. Esse é presente, o que a gente viu anterior também é presente. A diferença é que um fala de uma ação que está acontecendo agora e o outro uma ação que está acontecendo no presente, mas não especificamente no momento. E alguns exemplos: they are loving the book. Eles estão amando o livro, uma afirmação. Aí, quando vai fazer pergunta, só lembrar de inverter, colocar o to be na frente. Are they loving the book? Né? E para negação, acrescento not junto com o to be. Então, they aren't loving the book, ok? Continuando, nós temos também o simple past, ou passado simples. Assim como o presente simples, né? Ele também expressa ações passadas, que já aconteceram, óbvio, mas que não tem uma data específica do passado, ok? Não tem uma marcação específica. Então, nesse tempo verbal, as flexões dos verbos regulares terminam em D ou ED, ok? Se vocês virem o verbo com a terminação D ou ED, já se lembrem que está no passado. Enquanto que os verbos irregulares não possuem uma forma padrão. Pois eu vou mostrar para vocês uma tabelinha, né, a diferença dos verbos regulares com os verbos irregulares. Então, pessoal, verbo vocês têm que pegar em tabelas e tentar e decorar um pouco deles. Nem sempre a gente vai lembrar de todos, mas o máximo que vocês conseguirem ler e tentar incorporar isso nas frases de vocês, né, nos estudos, é ótimo, porque são muitos verbos. E nem sempre a gente vai lembrar certinho, esse verbo é regular ou irregular. Então, só lendo, só decorando, ok? E para entender melhor, né, vamos ver uma lista de verbos regulares e irregulares, ok? Só antes vou mostrar aqui, pessoal, a conjugação do verbo ainda amar, né, no passado simples. Então, I love it, you love it, he, she, it love it. We love it, you love it, they love it. Ok? Então, o verbo terminado com ed, um verbo regular. Então, quando tiver no passado simples, será assim. Agora, quando o verbo for irregular, aí vocês têm que consultar a forma do verbo. Então, alguns exemplos. He loved her. Então, ele a amou. Né? Já passou, já aconteceu. E uma pergunta, did he love her? Ele a amou? Né? Ó, o did. O did é o verbo auxiliar, é o do no passado. Então, você não vai mais usar aqui o do ou does.
você vai usar o did, só o did. O did não tem mudança igual no presente, né? Do ou does, né? Aqui o did e só. E na negação, he didn't love her. Então, o did mais o not, ok? Aí aqui uma tabelinha para vocês verem, né? Alguns verbos que que são regulares. Então, to ask, a forma infinitiva, né, do lado esquerdo, e asked, no passado, significa perguntar. To carry, no passado, carried. To change, changed. To clean, cleaned. To climb, climbed. To change, changed. To continue, continued. To drop, dropped. To dry, dried. To enjoy, enjoyed. To help, helped. To hurry, hurried. Ok? Então percebam a diferença. A forma infinitiva, né, como nós conhecemos, se for para o presente simples, só tira o to. Então fica ask, carry, change, né, e assim por diante. Agora, se for para o passado, como são regulares, só tem o acréscimo do ed. Olha só. Então vocês leem a tabelinha, tentem formarem frases para ajudar a lembrar depois o que significa cada verbo. Então faz uma frase aí. Eu perguntei algo para alguém, né? Eu mudei, enfim. Formem frases para que vocês consigam pegar, né? Consigam incorporar aí cada verbo e o significado deles. E uma tabelinha dos verbos irregulares. Ok? Então, temos aí o to arise, arose. Olha a diferença, né? É um verbo irregular, ele não vai terminar com ed, ele vai ter a sua forma própria. E no passado particípio, arisen. Então, to awake, awoke, awoken, ok? To be, was, were e been. E assim por diante, pessoal. Não vou ler todos aqui, mas dá para ter uma noção, dá para ter uma ideia, né, de como cada verbo se comporta. Olha só, percebam a diferença, né? Bear, bore, born, ok? Beat, beaten. Então, eles não vão terminar em ed, eles vão ter a sua forma singular. E aqui também é questão de vocês lerem, tentarem formarem frases para que consiga incorporar isso na cabeça de vocês, decorar e tentar, né, formar o máximo de frases, lerem textos para identificarem também esses verbos. E aí vocês vão pegando, vocês vão colocando isso, né, conforme vocês vão praticando. Então, continuando, pessoal. Bom, por enquanto é isso, então. A gente vai voltar na próxima aula com o restante dos tempos verbais e alguns exercícios para fixar esse conteúdo, ok? Pode parecer complexo, tempo verbal, mas, pessoal, na língua portuguesa é ainda mais complexo. Então, olha só, no inglês a gente tem esse privilégio de não ter tanta dificuldade, né? É só questão de prestar atenção, porque não vai ter grandes mudanças cada conjugação do verbo, né, em cada pessoa, do singular, do plural, como no português. No português, todas as formas mudam, né? Cada pessoa do singular, do plural é diferente, enquanto que no inglês não. Então, é muito mais difícil na nossa língua, e a gente já passou pelo processo de aprendizagem. E agora no inglês, olha só questão de vocês prestarem atenção e saberem como funciona a estrutura, como que faz essa junção da estrutura e a conjugação dos verbos. Ok, pessoal? Então voltamos na próxima aula.